Boa tarde a todas e todos. Quem fala é o professor Robson Arruda de Araújo. Nós estamos iniciando hoje a disciplina, a primeira aula síncrona da unidade temática Projeto Político Pedagógico, Plano de Ensino e Avaliação na EPT, Teorias e Didáticas. Esta é a quarta unidade temática que temos, eu, enquanto professor formador, com vocês, do curso de especialização na docência EPT, né? E essa é a primeira disciplina, a disciplina que abre o terceiro módulo do curso de vocês, terceiro e último módulo do curso de vocês, ok? Eu vou compartilhar minha tela para poder apresentar o slide. Novamente, eu sugiro que quem tiver dúvidas referente ao assunto que nós estivermos trabalhando na aula ou em relação à atividade da semana, vocês podem registrar no chat que nossos colegas tutores eles vão fazer essas dúvidas no final da aula e eu vou poder esclarecer. Caso queiram também, nos últimos minutos da aula, eu vou abrir o microfone para permitir que vocês possam falar também, ok? Então, espero que todo mundo tenha uma ótima aula. Eu vou aqui compartilhar minha tela para iniciar a aula. A partir de agora, eu não estou observando o que está acontecendo no chat, tá, gente? Então, os colegas tutores eles vão mediar o debate aí no chat. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula síncrona, intitulada O Processo de Elaboração e Reestruturação do PPC, Discussão Teórica e Relato de Experiência. Ela é a primeira aula síncrona do módulo da unidade temática, Projeto Político-Pedagógico, Plano de Ensino e Avaliação da EPT, Teorias e Didáticas. Esta é uma aula que eu vou tentar discutir alguns pontos pertinentes à questão da construção dos projetos pedagógicos de curso, os aspectos teóricos, mas também eu vou fazer um relato de experiência, das minhas próprias experiências, da minha própria participação no processo de construção, de elaboração e de reestruturação de PPC. Isso pode servir como base, inclusive, para que vocês possam desenvolver algum tipo de trabalho, né, no âmbito do TCC de vocês, semelhante, uma vez que a avaliação, a análise e a construção dos projetos político-pedagógicos ou dos PPCs, dos cursos de EPT, são, sem dúvida alguma, um âmbito importante que podem ser tratado, né, no TCC de vocês, tá? Como de costume, eu divido a aula em 3 momentos, utilizando a mesma plataforma que eu já utilizei em disciplinas anteriores. De início, no primeiro momento, eu vou tratar do que é o projeto pedagógico, de alguns elementos importantes do PPC, do curso de vocês. Eu vou me basear no material didático, especialmente no primeiro e segundo capítulo, para trazer esses elementos. O centro da aula será o segundo elemento, o segundo ponto do curso de vocês, que será tratar justamente desse relato de experiência que eu estou falando, né, de algumas experiências que eu tive no processo de construção e reelaboração de PPC, e por último, eu vou tentar explicar um pouco melhor de como desenvolver a atividade da semana, a atividade avaliativa de vocês, né, que é avaliando o PPC do curso de vocês, e, por fim, a gente pode abrir espaço para retirar as dúvidas. Então, em primeiro momento, estou trazendo aqui para vocês, né, a discussão sobre o projeto político pedagógico. E aqui nós temos 2 termos que eu vou utilizar aqui, que são termos associados. O primeiro termo importante, né, a primeira expressão, ou o primeiro conceito, é o projeto político pedagógico. E o segundo é o projeto pedagógico de curso, PPP e PPC. O PPP é um documento norteador que geralmente está presente em todos os ramos da educação básica, né, está inclusive previsto no âmbito da Lei de Diretrizes e Bases, da LDB, né, e os PPCs geralmente são os projetos pedagógicos de cada um dos cursos, né, da educação profissional e tecnológica, tá? Então, em primeiro momento, eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos mais amplos do PPP, mas eu vou focar um pouco mais no âmbito dos PPCs, que é aquele documento que nós temos, sobretudo para organizar o trabalho pedagógico dos cursos na educação profissional e tecnológica.
tá? Então, os PPPs, né, os projetos políticos pedagógicos, eles significam um processo de tomada de decisão, né? É um trabalho de planejamento e organização do ensino, é um momento em que a escola, os docentes, inclusive os alunos e técnicos administrativos na educação, podem participar do seu planejamento, mas também ele deve ser mais do que apenas um documento de plano, deve ser também um documento norteador da organização de ensino. Esses PPPs, eles devem atender às exigências legais, dos marcos das leis educacionais e das diretrizes curriculares nacionais, e também dos respectivos entes administrativos. Existem diretrizes curriculares estaduais, municipais, que devem ser atendidos. É muito importante que o PPP também ele esteja relacionado à própria realidade da instituição, à realidade cultural, econômica, social, administrativa da instituição em que ele vai organizar esse processo pedagógico. E é muito mais importante, porque, infelizmente, é uma tradição, que documentos desse tipo, né, mais do que uma tradição, é um vício, que documentos desse tipo sejam tratados apenas como uma exigência legal, apenas um documento formal que não tenha qualquer relação com a dinâmica prática do desenvolvimento, do desenvolvimento pedagógico da instituição escolar. Na verdade, é muito mais do que uma exigência pedagógica. A gente espera que o PPP seja um documento vivo que norteie e organize as ações de ensino naquela instituição. E, óbvio, projeto político-pedagógico, porque é um projeto que carrega uma dimensão dupla, tanto a dimensão pedagógica como a dimensão política. Aqui eu trago uma citação do Gaudêncio, do Araújo, né, que também é acompanhada por outros intelectuais, que diz que todo projeto pedagógico é também um projeto de ser humano e de sociedade, né, e também todo projeto é político, toda ação pedagógica é uma ação política, e toda ação política também é uma ação pedagógica. Então, esses dois elementos estão completamente relacionados. Em seguida, aqui eu trago para vocês nessa imagem as três dimensões do que nós chamamos de projeto político-pedagógico, né? O projeto quer dizer projetar, quer dizer lançar para longe, imaginar um futuro próximo, organizar esse futuro próximo, passa uma ideia de movimento, mas também uma ideia de ação, né? É um movimento do que existe, né? E baseado no diagnóstico daquilo que existe, daquilo que está, para aquilo que a gente deseja, do que será alcançado, para aquilo que deve ser alcançado. Né? Então, por isso que um projeto ele também traz essa dupla dimensão, que é a dimensão do diagnóstico, né? Uma visão crítica da realidade e das circunstâncias no qual a gente está desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem, e também, a partir do diagnóstico dos problemas e dos desafios, a gente projeta onde nós queremos chegar, né, nesse processo político-pedagógico. Então, no geral, é uma sistematização da ação futura, e deve ser, como eu tinha dito anteriormente, um instrumento teórico metodológico dinâmico. Já no eixo do político, né, aqui a gente traz o político muito mais, e na nossa cultura política, a gente tem a palavra política carrega um sentido depreciativo, negativo, mas aqui a gente tem que pensar político muito para além desse sentido depreciativo que muitas vezes a gente utiliza no nosso uso cotidiano. Né? Político tem a ver com aquilo que é relativo à polis, ao bem comum, ao público, é um compromisso com a existência comum. Né? Toda ação social de decisão, de tomada de decisão, é, no fundo, uma ação política. Né? Por isso que a definição de rumos, as tomadas de decisão são ações políticas, né? Mesmo que não seja aquela política partidária sentido com o qual nós utilizamos geralmente essa expressão. E a definição desses rumos, essas tomadas de decisão,
elas não são neutras, né? Elas carregam a concepção de mundo, carregam a perspectiva teórica, ideológica, programática, né? Então, a gente tem que perceber que por trás de cada ação há também uma concepção que a gente define, a partir do qual nós definimos nossas próprias ações. Claro, é um projeto político porque existe uma dimensão participativa, a ideia de que o projeto político-pedagógico seja construído e executado pela coletividade da comunidade escolar, né? Então, há essa dimensão participativa no qual todos os integrantes da escola são capazes e podem participar da construção e da execução do projeto político-pedagógico, né? E como é político, também existe as consequências desse projeto, né? É um projeto que pode incluir indivíduos, grupos, mas também é um projeto político que pode significar algum tipo de exclusão. Então, por isso que essa dimensão política ela é muito importante. Já a dimensão pedagógica, ela tem a ver com o próprio fazer da escola, da educação, né, que tem a ver com a questão do ensino, do processo de ensino-aprendizagem, né, tem a ver com a pedagogia como uma ciência da educação, mas também como numa visão mais ontológica, né, com a construção desse ser pedagógico. Toda prática educativa é política, como eu digo, mas toda prática política também é educativa. Então, agora a gente vai passar agora para a discussão, para a questão do PPC, né, que são os projetos pedagógicos de curso, né? A EPT, e aqui a gente já tratou em outras disciplinas que eu lecionei, mas eu imagino que nas disciplinas, nas demais disciplinas também, abrange diferentes níveis e modalidades de ensino. Significa qualificação profissional técnica de nível médio, seja no âmbito do ensino médio integrado, concomitante, subsequente. A EPT pode ser desenvolvida a partir de cursos menores, de formação inicial, os famosos cursos FIC. Também a EPT pode ser desenvolvida na graduação, né, através dos cursos tecnólogos, e na pós-graduação, a exemplo do que nós estamos desenvolvendo aqui, nesse exato momento, nessa especialização na docência da EPT. Né? Então, como a gente está falando de cursos que têm uma dimensão cidadã, mas uma dimensão profissional, a gente tem que tentar construir um projeto político-pedagógico para este curso em específico. Esse projeto político-pedagógico deve estar relacionado, o projeto o projeto pedagógico de curso, PPC, deve estar relacionado com o PPP da instituição, ou no caso dos institutos federais, dos PDIs, projetos de desenvolvimento institucional, né, mas deve também refletir a especificidade do curso, né, e todo o processo formativo que nele é previsto, né. Então, você tem, como eu estou dizendo para vocês, diferentes níveis, né, e modalidades, né, os PPCs devem atender às legislações educacionais, tais como as diretrizes curriculares. Eu lembro para vocês que uma coisa sobretudo no âmbito das diretrizes curriculares, uma coisa é você construir e avaliar um PPC de um curso de ensino médio integrado, né, que se relaciona tanto com as diretrizes do ensino, diretrizes da educação profissional e tecnológica de nível médio, quanto com as diretrizes curriculares do ensino médio, né? Outra coisa é você fazer, por exemplo, fazer uma avaliação, uma construção de um curso tecnólogo, por exemplo, gestão da tecnologia da informação, onde as diretrizes curriculares que eles se relacionam são as diretrizes curriculares do nível superior, tá? Então, outra coisa importante, os PPCs devem se relacionar com a realidade da instituição, né, a realidade institucional, social, cultural, e também com os arranjos produtivos locais e com o mercado de trabalho, uma vez que uma das funções da educação profissional e tecnológica é justamente a de preparar sujeitos ativos para o mercado de trabalho, né? E existem vários elementos, na hora da construção e da análise do PPC, existem vários elementos desses PPCs, né? Existem elementos pré-textuais,
textuais e pós-textuais. Nesta outra tela eu posso mostrar para vocês, né? Eu já disponibilizei para vocês, nesta primeira aula, o PPC do curso de vocês, e eles atendem essas exigências. Os elementos pré-textuais são esses elementos de identificação do curso, né? Capa, folha de rosto, dados da instituição, né? Sumário. Já os elementos textuais são os elementos que são o núcleo significativo do curso, do planejamento do curso, com elementos tanto de requisitos legais, do perfil do egresso, mas, sobretudo, da organização curricular e da organização de ensino. E elementos pós-textuais, aqui a gente está falando das referências bibliográficas e de legislação, mas também possíveis anexos que podem ser incorporados do curso. Então, aqui, todo o PPC pode estar trocando os termos, mas esses são elementos que vão estar contidos em todos os PPCs. Então, o processo de elaboração do PPC deve ser, aqui eu trago uma imagem para vocês que está lá no material didático do curso de vocês, né? Deve ser uma construção coletiva, participativa e dialógica, dentro do âmbito e dos princípios, dos postulados da gestão democrática, certo? E participativa, ou seja, o PPC ele deve ser construído pelo coletivo que irá desenvolver aquele curso, não apenas por uma única pessoa ou por uma instituição de fora, né? O principal objetivo do PPC é definir os rumos da formação que se pretende alcançar, né? Qual é o perfil do egresso, o que o curso pretende formar, quem ele pretende formar e quais são os seus objetivos. Também, nesse processo de construção, de elaboração do PPC, você vai encontrar, por ser uma ação coletiva, você vai encontrar certas tensões, contradições e interesses diversos, né? Eu vou mostrar na prática para vocês alguns exemplos, mas dentro de um coletivo existem visões diferentes, né, de quais são aqueles rumos e qual o tipo de percurso formativo que aquele PPC vai traçar, e isso vai se apresentar, essas tensões vai ser bastante presente dentro do processo de elaboração do PPC. O colegiado do curso, né, é a instância responsável pela elaboração do PPC, leia-se por colegiado do curso os professores que estão ligados ao curso, certo? Mas também não apenas o colegiado, como outros trabalhadores ligados à educação. No caso dos institutos federais, a gente tem um núcleo pedagógico, com pedagogos e técnicos de assuntos educacionais, psicólogo, assistente social, pessoal da Secretaria de Controle Acadêmico, todos eles podem participar desse processo de construção do PPC. E o mais importante, né, como eu já tinha dito, é a definição do percurso formativo, né, de qual é o caminho que o estudante vai trilhar para formar-se dentro daquele curso, ok? Bom, gente, então agora a gente passa para a segunda parte, que é justamente a questão do relato de experiência, construindo um PPC. Eu trago aqui para vocês uma experiência que eu vivenciei entre os anos de 2017 e 2018, no âmbito da minha instituição, do Campus Floresta do IF Sertão Pernambucano, e aqui eu trago para vocês, naquela época a gente estava com algumas questões. Primeiro que a gente tinha uma demanda de reduzir os cursos de ensino médio integrado ao técnico, no Campus Floresta nós temos dois, os cursos de agropecuária e de informática, de 4 para 3 anos. Né? Os motivos eram vários, mas um dos principais é que a gente tinha diagnosticado que o fato do curso ser de 4 anos, né, também implicava no aumento das taxas de evasão e retenção do curso. Né? Além disso, naquele período, é o período da reforma do ensino médio, ou como alguns chamam de contra-reforma do ensino médio, através da Lei 13.415 de 2016, que visou, né, reconstruir o ensino médio no Brasil, que na prática diminuiu a participação do Estado na oferta do ensino médio, né, inclusive estabelecendo uma redução drástica da carga horária da BNCC, da Base Nacional
curricular comum, né, que é o núcleo base das disciplinas, retirando, inclusive, o conceito de disciplina. Não, mas só para vocês terem uma ideia, a Base Nacional Curricular Comum era de 2.400 horas, o mínimo, e passou para ter, no máximo, 1.800 horas. Então, este era um contexto. Né? E os próprios PPCs da época apresentavam problemas no âmbito da fragmentação curricular e da falta de integração, né? Aquela perspectiva que a gente vem defendendo neste curso, de um currículo voltado para a formação humana integral, não era atendido pelos PPCs da época. Então, nós tínhamos o desafio de reduzir o curso de 4 para 3 anos, promover a integração e diversificação curricular e atender às exigências legais, inclusive no processo onde havia um grande nível de disputa política, até porque a reforma do ensino médio, na nossa opinião, era uma reforma que vinha prejudicar a qualidade do ensino, não apenas do ensino profissional e tecnológico de nível médio, mas também de toda a educação básica, como acabou se provando nos anos posteriores, e recentemente a gente teve uma outra reforma do ensino médio que tenta, muito timidamente, diga-se de passagem, alterar alguns pontos muito negativos da reforma do ensino médio anterior. Né? Pensando nisso, eu participei, em 2017, que eu mostro uma portaria, de uma comissão, porque esses não eram apenas problemas dentro do Campo Floresta, mas de toda a instituição, todo o IF Sertão Pernambucano. Então, nós participamos de uma comissão em 2017, que era para fazer um estudo de viabilidade, né, para a gente tentar fazer a redução dos 3 anos para os 4 anos. Essa era uma comissão com um representante de cada campus, e eu pude fazer parte representando o meu campus Floresta. Né? Esta comissão, ela desenvolveu uma série de produtos, né, inclusive diretrizes para que ocorresse essa redução, e um diálogo com a situação política da época. Inclusive, nós da comissão escrevemos um manifesto em defesa do ensino médio integrado, que, na nossa visão, por isso que se trata de um projeto político-pedagógico, porque a gente observava que o movimento do governo federal naquele momento era de enfraquecimento do ensino médio integrado, de precarização da educação. Então, a gente se posicionou politicamente, né, nesse sentido. A gente também estabeleceu alguns princípios norteadores para os cursos de ensino médio integrado do IF Sertão. Aqui estão alguns princípios que vocês conhecem, que são princípios que estamos trabalhando ao longo do curso, né? Por exemplo, o princípio que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina, que é a da indissociabilidade entre teoria e prática, né? Entre os valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, e etc. Não dá para a gente trabalhar especificamente quais eram esses princípios, mas, de maneira geral, vocês podem observar que são princípios que a gente já vem defendendo aqui, inclusive, nesse curso que nós estamos realizando agora, no presente momento. E, por fim, nós escrevemos um documento que eram diretrizes, orientações pedagógicas sobre as matrizes curriculares para a construção, né, de matrizes curriculares dos cursos de ensino médio integrado. Né? Observem que esse documento ele tem vários elementos, né, elementos que é importante, e foi importante para a minha experiência dentro do Campus Floresta, mas de semestralização, né, ou seja, a gente iria utilizar módulos semestrais ou uma versão anual, como que a gente ia observar os projetos integradores, o âmbito da diversidade, da diversificação curricular, né, o aspecto da politecnia, qual o papel do estágio supervisionado, enfim. Como fruto dos vários debates que nós fizemos nessa comissão, a gente escreveu um documento de mais ou menos 20, 21 páginas, que era fazendo uma orientação para os campi reconstruir seus currículos, né, sobretudo de 4 para 3 anos, mas também promovendo qualitativamente o ensino médio integrado no âmbito do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Após isso, no ano de 2018, a gestão resolveu abrir uma comissão, e nessa comissão, tradicionalmente, quando a gente vai fazer uma reestruturação de PPC, a gente divide como já tinha dito, pelo colegiado de curso, mas como se tratava, na época, de uma transformação muito drástica, porque a gente não estaria alterando apenas alguns elementos do curso, mas todo o formato do curso,
Então, a gente resolveu fazer uma comissão reunindo tanto professores das áreas das disciplinas que nós chamamos de propedêuticas, né, do núcleo básico, português, história, matemática, etc., quanto professores das áreas de agropecuária e de informática, quanto também alguns colegas pedagogos, técnicos educacionais, o pessoal da secretaria acadêmica, o pessoal da assistência social e etc. Então, era uma comissão bastante grande e que tinham vários desafios pela frente, mas sempre pensando no processo de tomada de decisão coletiva. Então, nesse momento, eu, como presidente da comissão, apresentei um plano de trabalho, né, como eu falei, o quantitativo de professores e técnicos que participaram era bem grande, né? A gente encaminhou algumas discussões sobre as questões pedagógicas, qual seria o modelo que nós adotaríamos, seria o modelo anual, o modelo semestral, a organização das disciplinas, seriam disciplinas menores, distribuídas ao longo do curso, ou seja, a gente concentraria a carga horária em menor número de disciplinas, estratégias para integração e diversificação curricular, o papel do estágio obrigatório, enfim, a gente foi fazendo todas essas discussões, também já tendo como ponto de fundo as orientações da comissão geral que eu tinha apresentado anteriormente, né? Após isso, a gente também fez discussões sobre questões legais, aí aqui a gente tinha a questão das diretrizes curriculares, do novo ensino médio, a realidade e formas estratégicas de qualificar o curso, ao mesmo tempo que a gente era obrigado a reduzir a carga horária da BNCC, e também estudos de viabilidade, porque essa mudança impactaria várias dimensões do processo do próprio campus, né? O estudo do impacto da carga horária docente, impacto em termos de infraestrutura, seja no âmbito das salas de aula, da alimentação, problemas específicos que poderiam decorrer de alguma decisão, como, por exemplo, a questão da retenção, e o problema da estruturação da transição curricular, como que a gente conviveria com dois modelos de currículos ao mesmo tempo, como que a gente poderia dirimir alguns problemas disso, né? Após isso, a gente passou o ano de 2018 construindo, né? Eu não pude concluir esse processo, que eu acabei saindo para o doutorado, mas houve um encaminhamento, a gente já estava bem encaminhado, e no ano de 2019 foram aprovados os novos cursos, né, do ensino médio integrado, curso técnico em informática e o curso técnico em agropecuária. Aqui eu mostro para vocês o sumário com os elementos que eu já tinha colocado, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? É muito importante que a gente pense, inclusive, a questão dos objetivos, do profissional, mas, sobretudo, das estratégias pedagógicas que a gente pretende desenvolver ao longo do curso, certo? Aqui eu trago para vocês, não dá para explorar, até porque a imagem não nos é permitida uma imagem muito aprofundada, vocês vão ter a oportunidade, na segunda aula, de ter acesso a esse PPC, porque eu posso adiantar aqui que a segunda atividade ela tem a ver, né, pode ser feita a partir desse PPC, enfim. Aqui a matriz curricular, ela é meio que a representação gráfica de todo o percurso formativo que o aluno deve desenvolver ao longo do curso. Essa matriz curricular, ela, apesar de ser como era antigamente chamado de grade curricular, por conta da carga horária, das definições, ela deve observar alguns elementos, né? Aqui eu vou tentar explicar alguns pontos para vocês, para que vocês observem como é complexo o processo de construção de um PPC. Como eu tinha dito para vocês, a base, antes disso, né, explicar como que é dividido. Aqui essa matriz, ela, ela é vertical, essa segunda parte aqui, ela continua essa primeira parte, ela é dividida em três bases: a base nacional comum, que são essas disciplinas que nós chamamos de propedêuticas, certo? Subdividida pelas áreas e pelas disciplinas, né? Uma base diversificada que tem algumas estratégias específicas, e a formação profissional, que são, né, os componentes curriculares que têm a ver com a formação profissional, tecnológica do aluno, ok? É dividida pelos 3 anos, nós acabamos escolhendo a estratégia de ofertar esse curso através de semestres e não de ano,
a gente tinha como principal ideia, e isso acarretou alguns problemas, inclusive a gente está revendo isso, que o semestre bem administrado poderia acarretar uma redução do número de disciplinas ofertadas ao mesmo tempo. A gente percebeu que quando o aluno tem 12 disciplinas obrigatórias, mais algumas diversificadas e mais algumas disciplinas do ensino médio integrado, o aluno acaba tendo muitas disciplinas ofertadas ao mesmo tempo. E como a gente estava no cenário de redução de 4 para 3 anos, a possibilidade do aluno ter 17, 18, até 20 disciplinas ao mesmo tempo era grande, e isso dificulta o processo pedagógico e pode até ser um fator que leve ao aumento da evasão e da retenção escolar. Então, como estratégia de reduzir, de diminuir a quantidade de disciplina ofertada ao mesmo tempo, a gente utilizou a estratégia de semestralizar o curso, ou seja, ao invés de a gente dividir por ano letivo, a gente dividia as turmas por semestre letivo. Porém, a gente também percebia que não adiantava nada fazer essa divisão por semestre se todas as disciplinas estivessem em todos os momentos, porque aí teria o problema, o pior de dois mundos, né? Você teria muitas disciplinas ofertadas ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, você teria cada semestre, o aluno poderia repetir. O que nós fizemos foi, observem bem aqui, concentrar a carga horária de algumas das disciplinas da Base Nacional Comum, né? De forma a gente, em um semestre, está ofertando um tipo de disciplina e outro semestre está ofertando. A exceção de português e matemática, que pela legislação era obrigado ele estar em todos os anos em todos os anos semestre do curso, todas as outras disciplinas elas foram fragmentadas, sendo concentradas, né? E a gente até utilizou uma estratégia aqui para permitir que você não tivesse o encontro de disciplinas mais complexas ao mesmo tempo, como, por exemplo, física e química, que são disciplinas com mais dificuldades, elas estão em semestres separados, né? A gente também, ao estruturar isso daqui, a gente também criou pequenas estratégias, né? A grande questão é como que a gente vai distribuir a carga horária dessas disciplinas. A gente percebeu que no primeiro ano seria muito importante que os alunos desenvolvessem os aspectos de linguagem, para, nesses aspectos de linguagem, no segundo e terceiro ano, eles poderem aprofundar as ciências. Então, se vocês observarem, o primeiro ano, seja o primeiro como o segundo semestre, estão concentradas as disciplinas da área de linguagem, língua inglesa, língua portuguesa, educação física, arte, né? Só a partir do segundo e do terceiro ano que as disciplinas mais científicas, digamos assim, como história, sociologia, ciências humanas, ciências exatas, elas são mais concentradas ao longo do segundo e terceiro ano, porque essa foi uma estratégia que a gente teve, né, de permitir o desenvolvimento gradual e progressivo. Então, percebam que cada uma, né, a escolha da carga horária geral, a escolha do processo de distribuição de disciplina, a forma de oferta da disciplina, é tudo um processo de escolha, é importante que a gente tenha critérios para essa definição. Né? Tradicionalmente, esse tipo de trabalho ele dá algum tipo de problema, porque ele tem um conflito, inclusive, de interesses. Né? Há alguns profissionais que têm uma carga horária alta, e caso a gente aumente a carga horária aqui no PPC, isso pode redundar um excesso de carga horária para eles. O contrário também é verdadeiro, já existem professores que têm uma carga horária muito baixa, e se reduzir, eles podem ficar sem disciplinas. Então, o que a gente fez aqui foi tentar, primeiro, não tem uma diferença muito grande em termos de prioridade de disciplina. É óbvio que a língua portuguesa e matemática tem um espaço maior, até pela legislação, né? Mas a gente tentou estruturar ali as disciplinas com uma certa equidade de valoração entre elas, né? Mesmo disciplinas que têm uma carga horária menor, como artes, na parte diversificada, artes e espanhol, na parte diversificada, a gente contemplou essas disciplinas, tá? Então, gente, esse é um processo de muita negociação, né? Quem é que vai ficar com qual carga horária? Qual área terá mais carga horária ou menos carga horária? Né? Como que vai ser distribuída essa carga horária? Essa carga horária vai ser com disciplinas com pequena hora por semestre ou com muita hora no semestre? Vai ser anual ou vai ser semestral? Tudo isso deve ser colocado e discutido dentro do processo de construção dos PPCs, tá? Um outro instrumento que nós utilizamos também, porque lembre-se, como a gente tinha reduzido de 2.400 horas
para 1.800, a gente corre o risco de perder muito em termos de qualidade na Base Nacional Curricular Comum. Então, a estratégia que nós tivemos para meio que compensar essa perca de 600 horas, ou um terço do curso, era justamente criar uma base diversificada capaz de complementar, né, a base nacional comum e também promover a politecnia com a parte da base tecnológica e profissional. Tá? Então, a gente utilizou essa base diversificada, a gente utilizou diferentes recursos. Primeiro que a gente fez uma escolha política, por manter a língua espanhola como disciplina a ser ofertada pela instituição, uma vez que nós tínhamos um problema na própria legislação tinha excluído essa possibilidade, e como a gente já dispunha de professor de espanhol, a gente falou que iria ofertar, colocamos aqui. Criamos uma disciplina chamada de orientação de estudo, que era para contribuir com a organização e planejamento dos estudantes, né, na entrada do IFE, porque a gente tinha diagnosticado que uma das dificuldades dos estudantes ao entrarem no IFE era justamente o não entendimento do percurso formativo dele, então essa orientação de estudo é para isso. E, por fim, a gente organizou o que nós chamamos de componentes eletivos, seja eletivos o eletivo 1, que eram ali de português e matemática básica, para corrigir algum problema de aprendizado que nós tínhamos percebido, ou eletivos que promoveriam a diversificação e integração curricular, que são projetos integradores. Na aula que vem eu vou mostrar um projeto integrador que eu estou desenvolvendo aqui, que está dentro desse contexto. São projetos integradores, música e esportes, né, que podem ser ofertados de diferentes maneiras. Inclusive o PPC ele descreve a forma de oferta desses projetos integradores. E porque ela tem a função de diversificar o currículo, né, abrir outros aprendizados, outros tipos de processo, permitir aos alunos, inclusive, que selecione quais as disciplinas que eles vão estudar, mas também uma integração, uma vez que esses projetos integradores, eles têm como função, né, relacionar a base tecnológica com a base propedêutica, como uma forma só, né, aquela ideia de formação para a cidadania e formação para o mundo de trabalho, uma prática completa só. Aqui na base tecnológica, né, a gente também trabalhou para tentar reduzir ao máximo as disciplinas de pequena carga horária, uma vez que se nós tivéssemos muitas disciplinas de pequena carga horária, notem aqui, aqui a gente colocou disciplinas de 80 aulas, 60 horas por semana, por semestre, certo? Ou seja, 4 aulas por semana. Se nós tivéssemos muitas disciplinas com 2 aulas, a quantidade de disciplina ofertada ao mesmo tempo, o aluno seria maior e redundaria naquilo que eu estava explicando há pouco, que quanto mais disciplina o aluno estuda ao mesmo tempo, maior é a tendência dele ter dificuldade em aprender todos os componentes, tá? Uma discussão que nós tivemos também foi a questão do estágio obrigatório, uma vez que é tradicional desse curso você ter estágios curriculares obrigatórios, né, embora não seja obrigatório pela legislação, né? Nos PPCs anteriores nós tínhamos tinha o total de 400 horas, que era um estágio muito grande, a gente procedeu à discussão para tentar reduzir. Os professores da área técnica, naquele momento, disseram que era importante esse estágio, né, e a gente diminuiu para 200 horas, então a gente totaliza a parte curricular regular de 3.300 horas, só lembrando que a carga horária da parte tecnológica, ela é dada pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Então, o mínimo de um curso técnico de informática é de 1.200 horas. Então, a gente tem 1.200 horas aqui, na parte profissional, 1.800 na base comum, e mais 300 horas na base diversificada, o que totaliza 3.300 horas de componente curricular e mais 200 horas com estágio obrigatório, um total de 3.500 horas ao longo dos 3 cursos, tá? Pessoal, são muitos elementos, eu poderia explicar algumas questões que a gente foi discutindo ao longo do curso, mas não convém aqui, né? Inclusive, a gente utilizou essa matriz para projetar o impacto da carga horária dos professores, a gente tinha uma dificuldade enorme da questão da infraestrutura, um debate que a gente fez muito importante era de como deveria ocorrer os contraturnos, porque no currículo anterior, de 4 anos, os alunos só tinham um turno, agora a gente passa a ter dois contraturnos
ao longo da semana. Também tem elementos importantes, como, por exemplo, com o contraturno, a questão da alimentação escolar, que até extrapola o âmbito pedagógico e entra no âmbito infraestrutural também. Tudo isso deve ser discutido e repensado dentro da construção do PPC. Tá? Aqui eu estou para caminhar aqui, depois eu vou fazer uma rápida avaliação, e aqui é uma avaliação muito mais empírica, com base em alguns dados que eu venho estudando. Eu acho que depois de 5 anos, quase 6 anos de vigência desse novo currículo de ensino médio, eu acho a gente tem visualizado um primeiro impacto, que é a redução drástica do número de evasão no curso, né? Como eu creio que os cursos de 4 anos, da forma como ele era desenvolvido anteriormente, aumentava muito a possibilidade de evasão dos alunos, e isso foi corrigido, mas também apareceram alguns problemas, né, sobretudo porque, como a oferta era anual, os alunos entravam por ano, e os cursos eram semestrais, embora o número de retenção tenha diminuído bastante, porque diminuiu o número de disciplina, alguns alunos ainda assim ficavam retidos, e a gente tinha muita dificuldade de inserir estamos tendo dificuldade de inserir esses alunos dentro do contexto. Então, a escolha pela semestralização acabou contribuindo com um aspecto, mas também dificultando em outro. E no exato momento, agora no começo de setembro, a reitoria, através da reitoria a Pró-Reitoria de Ensino, abriu uma comissão que é justamente para a gente fazer um estudo de viabilidade para anualizar os cursos, ou seja, mantendo os cursos de 3 anos, mas para voltar a ser anual, até para tentar dirimir alguns problemas que a semestralização do processo anterior acabou acarretando. A gente está fazendo essas discussões no presente momento, o que demonstra que todo esse processo de construção do PPC é um processo muito vivo, né, e exige uma avaliação e reavaliação contínua, né? Bom, pessoal, então, partindo agora para a terceira parte, vou explicar um pouquinho para vocês a atividade da semana, que vocês já se encontraram, já puderam visualizar lá no ambiente virtual, né? A ideia dessa atividade é que vocês possam fazer uma avaliação do PPC do curso de vocês. Eu vejo como possibilidade, eu acho interessante que vocês façam essa atividade, até como forma de conhecer melhor o curso de vocês. Também vocês estão chegando perto agora de desenvolver o TCC do curso de vocês, e um dos elementos importantes do TCC é o relatório de formação. Então, fazer uma avaliação da sua trajetória ao longo do curso é muito importante. Então, conhecer o PPC do curso que vocês estão desenvolvendo é o fundamental. Então, eu estou propondo justamente essa análise desse PPC do curso de vocês, tá? E esta análise, ela deve levar em conta 3 elementos, certo? Esse curso de vocês, como eu já expliquei em disciplinas anteriores, é um curso formado em rede, e é consequência direta das diretrizes gerais da Política Nacional de Formação de Profissionais para a EPT. Esse documento nós disponibilizamos e discutimos, eu acho que na segunda disciplina que nós tivemos juntos, né, o Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 2, né, ou foi o 2 ou foi o 1, e lá estava ele, só que a gente analisou ali os dados do profissional da EPT. Tá? Agora nós vamos estar discutindo desse documento os princípios da EPT, que também já discutimos em outras disciplinas aqui, certo? Esse é o primeiro documento que vocês devem analisar, especificamente entre as páginas 28 e 37, onde está descrevendo e refletindo sobre o que são esses princípios, né, que são os princípios de formação humana integral, trabalho como princípio educativo, a prática social como produtor de conhecimento, a indissociabilidade em todas as dimensões do processo educativo, e os educandos como produtores de conhecimento. Então, esse é um elemento importante, certo? Está disponibilizado lá no materiais complementares. Além da leitura disso aí, vocês também vão fazer a análise do PPC, e a proposta aqui é que vocês façam a análise do PPC relacionando como que estes princípios estão distribuídos ao longo do PPC, né? Quais são as estratégias, né? Como que o PPC ele pretende incorporar e ativar esses princípios, né? Então, são esses dois motivos. Então, vocês precisam ter o conhecimento sobre esses princípios, o conhecimento de como o PPC
pretende, planeja implantar esses princípios, e, por fim, vocês fazerem uma avaliação de como vocês visualizaram na prática, se esses princípios foram ou não foram, né, desenvolvidos ao longo dos componentes curriculares que vocês estudaram ao longo do curso, né? Então, nós vamos desenvolver aqui 4 questões, né? Cada uma das questões trata de um ou dois princípios, né? São questões abertas que vocês devem dissertar a partir justamente da leitura do PPC, do entendimento do princípio e da sua avaliação pessoal de como você observou que o curso teve ou não a capacidade de implementar o que foi planejado. Aqui eu coloco para vocês até o passo a passo de como vocês realizarem a atividade, né? Aqui eu digo, releia os princípios educativos das diretrizes, né? E no material didático que vocês têm na página 10, tem esse resumo desses princípios educativos, né? Compreenda o significado de cada um dos 5 princípios. Depois, leia o PPC da especialização, especialmente nas seções objetivos, perfil profissional de conclusão, justificativa e organização curricular, disponibilizado entre as páginas 10 e 25, e depois, por fim, com base nesse conhecimento, responda as 4 questões, né? Aqui eu até reforço, que são os critérios de avaliação. Em cada questão deve se atentar para conhecimentos teóricos dos princípios educativos do curso, capacidade de análise do PPC do curso, ou seja, o conhecimento do princípio, a capacidade de análise do PPC e a reflexão sobre as suas próprias experiências desenvolvidas ao longo do curso. Certo? Aqui eu mostro para vocês, não vou explicar, até porque já existe em outra aula, eu já expliquei isso, tanto na disciplina Trabalho e Educação Fundamentos Teóricos Didáticos 1 e 2, eu expliquei eu já tratei desses princípios, como imagino que outros componentes também vocês já trataram, mas como eu digo para vocês, está nesse documento a partir das páginas 28, né, e aqui são os 5 princípios da formação na EPT, tá? Aqui você tem uma tela demonstrando o PPC do curso de pós-graduação em docência da EPT, certo? Com todos os elementos aqui no sumário, né? Eu até digo que aqui é muito importante a contextualização, os objetivos, o perfil profissional, justificativa e organização do curso, é o elemento mais importante do ponto de vista da implementação desses princípios do planejamento do curso, certo? E também a visualização da sua trajetória no curso. Olha só que coisa legal, vocês já desenvolveram várias disciplinas e vários aprendizados ao longo do curso, então é muito importante que vocês façam essa análise constante, né? A gente está iniciando essa última disciplina aqui, que é a primeira do núcleo 3, então, portanto, vocês já estudaram 4, 5, 9 disciplinas anteriores, e dá para fazer uma avaliação se esse curso ele foi ou não capaz de promover a formação humana integral, a indissociabilidade entre todas as dimensões do processo educativo, de incorporar o trabalho como princípio educativo, da prática social como produtora de conhecimento e dos educando como produtores e produtoras de conhecimento. Por fim, pessoal, aqui eu trago para vocês justamente as questões que estão lá no ambiente virtual, na atividade. A primeira questão é falando sobre o princípio da formação humana integral, a segunda questão é sobre o trabalho como princípio educativo, a terceira é sobre a indissociabilidade entre todas as dimensões do processo educativo, e a quarta questão, a prática, são os 2 princípios que eu acho que se relacionam bem, né, até para sintetizar um pouco mais, a prática social como produtor do conhecimento e educando como produtor de conhecimento, certo? Aqui são as questões que eu peço para vocês desenvolverem, cada uma das questões são 2 questões dentro de uma, e eu também, lá no ambiente virtual, eu dou uma dica de onde vocês devem prestar mais atenção no PPC para contribuir com a sua resposta. Eu lembro para vocês, pessoal, que a resposta dessas questões são dissertativas, vocês podem até citar seja as diretrizes gerais para a formação profissional na EPT ou o PPC do curso. Vocês podem utilizar a citação, não esqueçam de colocar a página, mas é importante que vocês façam o desenvolvimento de um texto dissertativo e argumentativo, que vai ser isso que vai ser avaliado pelos tutores, tá bom? A sua capacidade de entender o princípio, né, os princípios da EPT que a gente está incorporando no curso, de analisar o PPC do curso e também de fazer uma análise da sua própria trajetória, ok?
Pessoal, estamos encaminhando aqui para o final, como eu disse para vocês, a aula dura entre 45 a 50 minutos. Aqui tem umas referências, eu coloquei menos referências teóricas e mais referências em termos de legislação e de PPC, certo? E agradeço a participação de todos vocês e espero que tenha sido uma boa aula. Eu lembro que agora a gente vai proceder à segunda parte da aula, pessoal. Vou interromper aqui o compartilhamento da tela. Nesse momento, é a oportunidade que nós temos para proceder à leitura das questões do chat, para que eu possa retirar as dúvidas, e após disso, né, os meus colegas aqui, tutores, até o Marcos Antônio já levantou a mão, vou pedir para os tutores me ajudarem nessas questões, e depois disso eu vou abrir o microfone para que quem quiser fazer alguma questão, esclarecer trazer alguma dúvida, algum debate, também poder falar. Então, primeiro, vamos para as questões do chat. Vou aqui só desbloquear só vou desbloquear o compartilhamento aqui, permitir que seja feito, ativar o microfone. Pronto, estão ativados os microfones e os vídeos. Então, pessoal, queridos, tem algum colega tutor que já fez o levantamento das questões? Marcos Antônio. Desculpa, eu aqui tentando ativar o microfone, eu achei que por isso que eu baixei. Falei, será que o meu está desligado? Não, é porque eu tinha desativado. Você tem essa função aí, né? Eu nem sabia. É porque às vezes dá um probleminha, alguém esquece e acaba atrapalhando, eu desativo enquanto eu estou dando aula. Ótimo, beleza. Boa tarde, professor, boa tarde a todos e todas aí, tá? Na verdade, eu tenho uma questão aqui, algumas questões, professor Robson, acho que são duas questões de alunos aqui. Não foi muita pergunta. Primeiro fizeram uma pergunta que ficou muito claro, né? Que foi a questão de como... Na verdade, depois eu entendi que a pessoa quer saber, o aluno quer saber como que se dá a construção, né, do projeto político. Projeto político segue os momentos requisitos, ensina a forma de avaliação de tempo e espaço, pretende. Assim, eu diferencio. Como o projeto, né, o PPC, os projetos, eles são desenvolvidos na modalidade de ensino integrado, né? Eu até dei algumas respostas aqui, mas eu acho que seria legal você comentar, ampliar um pouquinho mais para esse lado, tá? Contribuindo também, tem um outro ponto, que a questão, a nomenclatura de PPC mudou para PPP, né? Eu expliquei que não, que o PPC e PPP são documentos diferentes. Aí, se você puder ampliar um pouco isso, né? Aí explicar direitinho, tá? E outra coisa, um aluno cobrou a frequência aqui, tá bom? Ok. Entendido? Entendido. Então tá, obrigado. Pessoal, vou responder primeiro aqui, aí depois eu passo a palavra para a Deise, que já levantou a mão, e para os demais alunos, tá bom? Sobre essa questão da construção do PPC, é claro que cada instituição tem seu procedimento. Eu estou falando muito do ponto de vista de como isso ocorre dentro dos institutos federais, né? Que são aquelas instituições que têm, digamos, a maior expertise na oferta desses cursos médio de ensino médio integrado ao técnico, tá? Então, como eu expliquei para vocês, todo o processo ele se dá dentro do colegiado do curso e a partir da construção coletiva de um diagnóstico sobre os problemas do curso ou sobre as necessidades de reestruturação e também, né, das discussões coletivas de como você vai fazer as distribuições e os planejamentos. Então, é mais ou menos, eu acho que essa questão eu acabei respondendo ao longo da aula. Agora, preste minha atenção. Em cada ente administrativo há um procedimento diferente, né? Por exemplo, no estado da Paraíba, que eu estava estudando os PPCs do ensino médio integrado ao técnico lá do estado da Paraíba, que eu conheço, cada estado ele tem uma forma de oferta diferente. O próprio estado da Paraíba, ele oferta 6 ou 7 cursos e eles constroem um PPC comum para todos, né? E esses PPCs desses cursos são incorporados aos PPPs das escolas. É um processo diferente dentro do Instituto Federal, certo? E em termos ideais, e pelo menos que reza a legislação
e os principais teóricos de PPPs, esse deveria ser um processo muito mais colaborativo, dialógico, de dentro da comunidade, do que algo que venha de fora para dentro, mas a gente sabe que existem algumas instituições que preferem, inclusive instituições privadas e também entes públicos, que acabam fazendo esses PPCs de forma mais burocrática e de cima para baixo. Não é assim que ocorre dentro dos institutos federais. Essa é a primeira resposta da questão, tá? Deve ser colaborativa e uma construção coletiva, em resumo. Sobre PPP e PPC, eu acho que há uma confusão aqui. Nas escolas regulares, todas as escolas devem ter um PPP, Projeto Político Pedagógico, tá? Agora, nem todas as escolas têm cursos profissionalizantes. Quando uma escola tem um curso profissionalizante, este curso, além do PPP, deve ter um PPC, que é o projeto político do curso. Tá? Então, os cursos da EPT tem a escola ela tem um projeto político pedagógico e cada curso da EPT que está dentro da escola tem um PPC diferente. Dentro dos institutos federais, a gente não trabalha com PPP, um documento chamado, a gente trabalha com o chamado PDI, né, que seria o documento equivalente, né, que aí já é porque como se trata de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, é muito mais complexa a organização política e didática, né, do que as escolas regulares comuns, tá? Mas PPC, elas, para tentar definir aqui para vocês, se refere especificamente aos projetos de curso. E aí são vários cursos, mesmo cursos que não são da EPT, como, por exemplo, todo o curso de licenciatura que todos nós fizemos aqui, ou qualquer curso de bacharelado que a gente fez na nossa graduação, teve um PPC. Qualquer curso tem que ter o PPC. Já o PPP é aquela organização da escola de maneira geral, entendeu? Há escolas que têm um PPP para a escola e vários PPCs, porque tem vários cursos que ele oferece. Espero que eu tenha sido claro sobre essa diferença, tá bom? Porque, como é muita siglazinha, a gente acaba podendo trabalhar. Inclusive, eu fiz a aula baseado na discussão de PPC, porque tem mais relação com a educação profissional tecnológica, porque todo curso da EPT deve ter um PPC, tá bom? Sobre a frequência, eu tenho uma lista e faço a utilização dessa lista, tá? Gente, Obrigado, Rodrigo. professor, o link. Obrigado, tá? Alguém, um tutor, alguém enviou, tá? Tá bom. Ficou claro, todo mundo? Tem mais nenhuma questão no chat, não, né, Antônio Marcos? Você já fez o esclarecimento já. Sim, sim, só teve essas questões, alguns eu fui mediando aqui, a gente, tá? Obrigado, agradeço a sua contribuição. Deise, pode falar. E, gente, pode levantar a mão também, eu peço a fala na ordem, tá? A Deise pediu a fala. Tá me escutando? Tô sim, querido. Sim. Eu moro aqui em São Paulo. Uhum. Aí é uma discussão que você também disse daí do estado da Paraíba, também aqui, né? Que nós também somos, vem de cima para baixo, ele não é escutado pelo povo. Todos os PPC que existem dos cursos profissionalizantes, ele já vem instituído pelo governo, então a gente não tem como palpitar, né? Não tem como a gente melhorar a maneira para os nossos alunos, porque tem lugares que tem, as escolas que têm ensino profissionalizante, né, junto com o ensino médio, não vem a realidade da que precisa, né? E a gente podia ter uma flexibilidade que não há. Então, era isso que eu ia falar, assim, eu já trabalhei em escolas de ensino fundamental, até ajudei na parte administrativa a fazer o PPP, né? E depois, futuro, eu ajudei o PPC. Mas eu vejo que ainda há uma falha muito grande dessa hierarquia, né? Que deveria de ser, que não é. E eu sou aqui de São Paulo e a gente tem essa realidade também. Obrigado, Deise. E é esse tipo, quem quiser também falar algum tipo de experiência, a gente contribui muito com a aula, tá? Porque há uma discussão, e por isso que quando a gente fala aqui todo projeto pedagógico é política, é justamente dentro dessa dimensão que a Deise está colocando, né? Porque há uma visão mais tecnicista da educação, de que só quem compreende a educação e deve decidir são os políticos e a equipe técnica lá da Secretaria de Educação ou do Estado. E pouco escuta a comunidade, né? E já uma outra visão, que é essa que a gente defende aqui, que é a visão
da gestão democrática, da gestão participativa, da construção pedagógica participativa, que a comunidade escolar ela deve ter autonomia nos seus processos pedagógicos, né? Então, esta é uma luta histórica da categoria dos professores e da educação no Brasil, né? Permitir que nós tenhamos mais autonomia didático-pedagógica para definir os rumos da nossa escola e que isso não seja apenas definido por um burocrata que mal conhece o pé de sala, o chão da escola, a sala de aula, a realidade educacional, né? Mas nesse caso, como o Ade está colocando, o que nos resta é trabalhar, porque existem duas discussões importantes no âmbito do currículo. Existe esse âmbito mais formal, que é o do planejamento, da construção do itinerário, e existe um âmbito mais real, que é aquela da aplicação. Se no âmbito formal é muito difícil para as redes estaduais conseguirem fazer inovações curriculares com mais autonomia, no âmbito real, a gente tem ainda muito espaço para, mesmo dentro de dificuldades, de parâmetros muito limitados, temos espaços pedagógicos de construções inovadoras, né? Daí a importância de um grupo, daí a importância, óbvio, da profissionalização e também da consolidação da carreira docente, né? Por isso que a gente já vem discutindo anteriormente até a necessidade de mais profissionais serem efetivos, porque eles podem usufruir dessa autonomia pedagógica de forma melhor, mas também utilizando instrumentos como interdisciplinaridade, enfim, os melhores recursos que a gente pode tentar utilizar dentro dos limites que nós temos. Mas a luta, sem dúvida alguma, Deise, é uma luta política a nível global de concepção de educação, como a gente já vem tratando aqui ao longo do curso. Obrigado pela contribuição, viu, Deise? Por nada, professor. É que, como eu trabalho na parte administrativa, acho que fica mais fácil as nomenclaturas para mim. Né? Eu Ok. acho que alguns que não viram isso, que fica um pouco mais difícil, né? Que eu construí junto com a minha equipe pedagógica quando eu estava na direção, o PPP, né? Que aí foi junto com a realidade, os pais me ajudaram. Mas Isso. para construir o PPC, não tem como fazer. É institucional, vem de cima. Você não tem nem como fazer uma, sabe assim, uma adaptabilidade para os nossos alunos inclusivos. Não dá nada para fazer, né? É difícil, mas a gente está tentando aí o que pode. Eu sei, a nossa luta ela é diária em vários âmbitos, dentro e fora da sala de aula, né? Pessoal, existe alguém mais aqui que gostaria de contribuir? Como o Marcos Antônio está dizendo, é necessário, eu até não coloquei esse ponto. A construção do PPP, ela é o envolvimento de toda do PPP e também dos PPCs, é uma construção coletiva, mas que não envolve apenas professores, também alunos, pais, comunidades. A ideia é que a gente consiga construir dentro das instituições escolares a noção de comunidade escolar, ou seja, onde todos que ali estão dentro consigam participar e contribuir na definição dos seus rumos, tá? Mais alguém gostaria de colocar alguma questão, pessoal? Bom, não havendo ninguém, eu espero que vocês tenham gostado. A atividade da semana vai ficar aberta até o dia 16, quinta-feira, e na semana que vem a gente vai ter uma segunda aula, que eu vou explicar a segunda atividade também, tá? Que é a construção de um plano de ensino, tá? Que deriva, inclusive, da questão do debate do PPC. Eu espero que todos vocês estejam aqui na semana que vem. Um bom final de semana a todos e obrigado, tá certo, pessoal? Agradeço a presença de todo mundo aqui e boa semana de estudos. Vou finalizar a gravação.